Olá a todos vocês. Nós estamos no estudo de Filosofia da Magia, no nosso grupo de estudo em Filosofia da Magia, que é um grupo que está no WhatsApp. Se você tem interesse em participar, você entra em contato comigo ou você escreve para pedrofilosofiaufc@gmail.com, né? E hoje, apesar de já ter tido uma aula 1, tá no meu canal do YouTube, hoje seria a nossa aula 2, teoricamente, né? Hoje vai ser a aula em que eu vou fazer uma introdução à filosofia da magia, na tentativa de explicar por que não é uma antropologia da magia, por que não é uma história da magia, por que não é uma sociologia da magia, e sim uma filosofia da magia, né? Então, queria deixar isso claro, qual é a minha intenção, qual é o meu norte com isso, na próxima aula, ou talvez nessa, não sei, mas na próxima, a gente já vai entrar no jâmbrico, no Demísteres, né, e de algumas noções do neoplatonismo, tá? E aí eu escrevi essa introdução, né, que agora nós vamos ler para vocês entenderem mais ou menos, né, aonde a gente quer chegar, ou onde a gente pode chegar, mas claro, sempre aberto a outras visões, outras possibilidades, outras variantes hermenêuticas, tá? Então vamos lá. Introdução. Este pequeno estudo visa apresentar 3 reflexões sobre o lugar da magia na condição humana. 2 pontos. Na Antiguidade Tardia, com Jâmblico, no Renascimento, com Pico della Mirandola, e finalmente no Iluminismo, com Novalis, o nosso amado Novalis. E aí, continuando o texto. Certamente que muitos outros autores poderiam figurar aqui neste trabalho, mas a escolha desses 3 se dá em função de uma tese filosófica do autor, que sou eu. 2 pontos. Que o problema da liberdade só pode encontrar sua justificação última numa filosofia religiosa. Ou seja, eu escolhi esses 3 autores, mas a minha visão final, muito próxima, né, ou muito semelhante àquela que o romantismo alemão desenvolveu da filosofia da história, né, do romantismo alemão. Então eu tenho, sim, um olhar da filosofia alemã, por isso que o último filósofo a ser estudado é Novalis, né? E o problema filosófico que subjaz toda essa minha investigação sobre a magia é justamente parte da ideia de que é o seguinte: a questão da cisão sujeito-objeto, a questão da queda, a questão do mal e a questão do sofrimento são basicamente a questão mais profunda da filosofia, a questão última da filosofia, a questão mais radical, né? Não só a causa da filosofia ela existe para tentar dar conta desse problema, desse vazio, dessa falta, vamos dizer assim. Então, somente uma filosofia, vamos dizer assim, que se abra para o abismo da experiência religiosa, ainda que ressignifique essa experiência religiosa, claro, mas o olhar para esse lugar do religioso como a forma de dar uma resposta, né? Ainda que não uma resposta última, a questão do problema do mal, ou seja, do problema da liberdade, ou seja, do problema da finitude, né? Ou seja, por que estamos aqui, né? Dessa cisão originária da qual nós precisamos nos reintegrar, né? E daí o processo da religião, né? Ou seja, uma filosofia, como eu digo aqui, uma filosofia religiosa, né? Ou seja, uma filosofia que tem na religião, vamos dizer assim, um lugar especial, um lugar de culminância, né, vamos dizer assim. E onde é que entra a magia nisso? Ora, a magia, nessa perspectiva, estaria dentro do campo da religião, na tentativa de qual vamos dizer assim, os fundamentos práticos dessa religamento, dessa religação, né? Então, a magia entra como o cerimonial, a teurgia, o momento da sacralização, o momento do ritual, e por isso que a gente começa com o jâmbrico, por exemplo, né? Que vai trazer essa questão. Então, se a finalidade do homem é religiosa, né? Se a essência humana é religiosa, e os problemas da filosofia se resolvem na filosofia da religião, ou encontram, vamos dizer assim, sua justificação última na filosofia da religião, então, que papel teria a magia nesse caminho da reintegração?
Ou seja, que papel teria a magia nesse trabalho de religação do homem, né? Ou seja, o homem como aquele que vai religar a natureza ao espírito, né? Então a magia seria justamente o quê? A magia religiosa, a magia teúrgica, a magia como elo de ligação com os deuses, ou como revelação do grande mistério divino, que seria o caso Pico della Mirandola, Jacobami, ali já no Renascimento, ou nessa magia como um poder, né, teofônico da própria linguagem, e aí essa linguagem seria criadora, e aí nós estaríamos falando de Novalis. Então essa é a minha ideia. Bom, e aí, né, continuando o texto, eu coloco assim, continuando a introdução. A magia, neste sentido, seria a ferramenta por excelência, uma espécie de antropotécnica, de reconexão com esse elo perdido na queda. Essa reintegração tem na magia sua dimensão prática fundamental, seja através da teurgia, caso de Iamblico, da revelação do grande mistério divino na natureza, ou através da natureza, é o caso de Pico della Mirandola, ou mesmo na tarefa do reencantamento do mundo através de uma filosofia que vê na própria linguagem a magia do poder divino. E isso é, como a gente já falou, Novalis, né? Já ali no romantismo alemão. Então, repetindo, eu tenho uma orientação filosófica que estou percorrendo nestes filósofos, mas, claro, sempre aberto a outras possibilidades, né? Nosso grupo de estudo, o interesse ao aumento da cultura intelectual e, portanto, a gente deixa livre em relação a isso, inclusive para sugerir outros autores sem nenhum problema, né? Então, na próxima aula a gente vai entrar, então, já no Iamblico, né? Em algumas questões do neoplatonismo.